esse café. Já estamos ao vivo. Já. Bom dia a todos, todas e todos. Nosso terceiro e último dia do 8º Congresso Internacional em Estudos Culturais, com o tema Sexualidades e Lazer. E hoje a gente vai começar então o Café com Prosa para falar sobre Nem Tudo é o que Parece, uma conversa sobre filmes queer com um querido convidado, Alfredo Toné Collins. Yeah. O Alfredo é doutorando em Média Artes na Universidade da Beira do Interior, onde está a concluir a tese intitulada De Nova York ao Brasil Profundo, o queer no cinema, de Karim Ayunos. Mestre em cinema pela mesma universidade, investigador, colaborador do Centro de Investigação LabCom da UBI, investigador bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, membro da organização da Conferência Internacional de Cinema e Outras Artes, realizada anualmente na UBI, e um dos editores da coleção Cinema e Outras Artes, Diálogos e Inquietudes Artísticas. Desde o mestrado, desenvolve pesquisas sobre o cinema queer, tendo apresentado comunicações sobre o tema em vários eventos científicos e publicado artigos em livros e revistas científicas. Graduado em Produção Cultural pela Universidade Federal Fluminense no Brasil, possui experiência em produção de rádio, televisão, cinema e eventos culturais e científicos, sendo júri de alguns festivais de cinema no Brasil e em Portugal, colaborador do Shortcuts Covilhã e Shortcuts Aveiro. Alfredo, a palavra é sua. Obrigado, bom dia a todos, todas. Então, um breve currículo. Quem não conhece Alfredo, sou Alfredo Tonai, convidado aqui para falar um pouco sobre meu tema de pesquisa, que é o cinema queer. Então, mas eu preparei aqui para ser mesmo uma conversa, né? Não para eu dar respostas prontas, até porque é um tema realmente um tanto complexo, né? Para se dar respostas não tão prontas e cabais assim. Então eu intitulei, né, Nem Tudo é o que Parece, uma conversa sobre filmes queer, porque esse Nem Tudo é o que Parece é o que é daí que eu começo a fazer minha pesquisa, né? Quando eu, em 2000 nossa, faz tanto tempo que a gente vai perdendo os anos, as datas, né? Eu, quando vim para Portugal, em 2013, a minha ideia era continuar o que eu comecei lá no curso de produção cultural, que era estudar cinema digital. E de repente chego aqui na Universidade da Beira do Interior e vou fazer uma disciplina chamada Filosofia do Cinema com a minha orientadora, Ana Catarina Pereira, e ela começa a falar de feminismo, de cinema, e aquilo para mim era muito novo e me encantou. Então, de repente, lá eu saí do cinema digital e comecei a entrar nos estudos de gênero, especificamente o cinema queer. Então, desde então, comecei a pesquisar. No mestrado, eu pesquisei um festival e uma mostra, que foi o Festival Queer Lisboa e a mostra New Queer Cinema no Brasil. E daí começou a me surgir uma série de indagações, à medida que eu ia lendo e que ia aprofundando. Me surgiu uma série de dúvidas. Terminei o mestrado ainda com muitas perguntas para fazer sobre o tema, e então dei seguimento ao doutoramento. Já entreguei a tese, estou esperando a defesa, espero que corra tudo bem. Foi bem trabalhoso. Então, eu queria começar olha, o slide aqui não é bem o que eu tinha, pulou aqui algumas, mas pronto, não é problema. Então, aqui todo mundo é da área dos estudos de gênero, né? Não, exatamente. Tá, mas todo mundo aqui já ouviu falar sobre o termo queer? Sim. E o que vocês têm a dizer sobre o termo?
Vamos, gente, é pra ser uma conversa, um café conversa. Então... Significa gay, a primeira coisa que vem à cabeça é gay. É? Quem mais? Mais uma... Pra mim o que me vem é a aberração. Aberração. Quem mais? Exatamente. Contra-enquadramentos. Como? Contra-enquadramentos, fotos. Sim. E quando você junta isso com cinema, aí você fala cinema queer, que tipo de filme você imagina? Pornografia. John Waters. Muito bem, cinéfilo. Jornalista. Pronto. Hein? Vamos lá, gente. Isso aqui é para ser uma conversa. Eu vim para conversar, não vim para... Palestrar. Exatamente. Você é do seu lado, não tem? Então, alguém tem... É mesmo um cinema que questiona, né, os padrões e deixa meio borrado os padrões de gênero, os padrões estabelecidos. Então, tem mais? Homem, mulher, feminino, masculino. Também pode ser uma questão de forma. Vou tirar aqui. Quando fala Pode ser assim... só não só em termos de história ou de personagem, mas pode ser uma... Se pensares o queer como verbo, pode ser um processo de atuar sobre a forma do filme, a cinematografia ou a sintaxe do filme, não. Boa. Então, na verdade, e aí foi daí que surgiu a minha pesquisa, justamente quando eu começo a tentar entender o que era esse chamado cinema queer, a primeira coisa que eu começo a perceber dentro da própria literatura, do cinema, a prática, era o que a... Desculpa, Gabi. O que a Gabi falou, essa relação do queer com a sigla LGBT. Né? Então, tanto na prática, quanto dentro da academia, os estudos acadêmicos sobre cinema queer, é sempre fazendo essa ligação do queer com temáticas LGBT. Agora, o que é exatamente um filme LGBT? É um filme feito, produzido por pessoas LGBT, é um filme com personagens LGBT, tem que ter, né, é uma questão estética, é um movimento, né, como é o neorrealismo, como é a Nouvelle Vague, enfim, né? Então, o que é exatamente um cinema queer, o que é um cinema LGBT? É a mesma coisa? São sinônimos? São antônimos, né? Enfim. Então, comecei a ver que na literatura não havia um consenso, né? E não havia um consenso, entretanto, é muito comum fazerem sempre essa associação com temáticas LGBTs. E, na verdade, o termo queer, ele é muito mais abrangente, tanto que, por isso, apesar de ser um termo em inglês, veio da língua inglesa, os estudos queer não fizeram essa tradução por causa da complexidade que né, traduzir um termo de uma outra língua, de uma outra cultura para o português. Então, a ideia é justamente trazer essa complexidade do termo para a área de estudos. E aí, quando o termo é usado dentro do cinema, fica essa confusão. Porque, na verdade, como nos Estados Unidos o termo era um termo pejorativo muito usado para justamente pessoas LGBTs, então acabou criando essa associação. Só que é muito simplista dizer isso, né? Tem uma série de outras questões que, como o professor ali falou, é esquisito, é estranho, como a Renata falou, uma aberração. Então, tem uma série de outras questões que deviam estar incorporadas no que se entende como cinema queer. E daí eu comecei a pensar, bom, então se não é exatamente, né, LGBT, o que é? Eu fui atrás dessas respostas. Desculpa, me perdi nos meus pensamentos. Então eu comecei a pensar, bom, então um filme com personagens heterossexuais pode ser queer?
Mas aí e todo filme com personagens LGBTs podem ser queer? São obrigatoriamente queer? O que distingue? Gente, todo mundo aqui já tomou café da manhã, vamos conversar. Isso aqui me chamaram para um café com prosa. Alfredo, voltando ao termo cultural no Brasil, a gente tem alguns anos que a gente discute tradução e o uso do termo queer, aí tem algumas alternativas. Usa bicha, mas bicha não dá conta. Aí tem o queer com C-U-I-R, que é uma tentativa. Acabou que o queer, a palavra em língua inglesa, pegou, né? Mas tem um problema também, é que quando a gente começou a discutir queer, não era bem como identidade também. Era esse não lugar, essa ideia da subversão, da transgressão, enfim, das identidades que estão fora da norma, e hoje já é uma identidade. Você pensa também por esse caminho, já do queer enquanto uma caixa? Não, eu penso justamente de uma forma... Porque já está, né? As pessoas já estão se dizendo, sou queer. Parece até incoerente, mas já está lá na sigla. Exato, tanto que eu não ponho o que na sigla, porque justamente eu não percebo como uma identidade, né? E mais como uma atitude, como justamente uma transgressão de normas, né? Então eu vou entender o queer a partir daí, dessa compreensão. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, aqui nesse site, né, Y, quando fala do Festival Queer Lisboa, tá ali, ó, dedicado ao cinema LGBT, né? É muito redutor, até porque nem todo filme LGBT vai ser necessariamente queer. Se temos uma coisa, quando eu comecei a pesquisa, aí li um livro do Richard Miskolci, e lá foi meio um tapa na minha cara quando ele fala justamente que pessoas LGBTs também podem contribuir para a perpetuação da heteronormatividade. E aí eu me vi naquilo, com todos os meus preconceitos, né, mesmo enquanto pessoa LGBT, pessoa gay, mas... e aí ele, num trecho do livro, ele fala exatamente que nem todo LGBT, nem todo homem gay, por exemplo, mais fácil, nem todo homem gay vai sofrer preconceito na sociedade. E aí eu novamente me vi naquilo, né? Por quê? Porque se eu tô caladinho, se eu tô meio engessado, eu passo despercebido, eu e uma série de outras pessoas. E aí, dentro do próprio meio LGBT, você começa a ver um preconceito. Não gosto de afeminado, não gosto... porque nós somos, né, educados dentro desse padrão heteronormativo. Então, a partir daí você entende que realmente pessoas LGBTs podem contribuir pela perpetuação dessa heteronormatividade. Infelizmente eu era uma dessas pessoas, talvez ainda seja um pouco, até, né, você vê meu padrão, a norma de vestir, enfim. Então... Mas agora, posso? Pode. Citou aí o Miskolci, não é? E de facto, aqui, com a ajuda do Dr. Google, ele tem uma ideia de que a teoria queer está ligada a movimentos, dizendo, associada à emergência de novos sujeitos históricos que passam a demandar direitos e também a influenciar na produção de conhecimento. Então, isto é uma definição bastante ampla, parece, e bastante inclusiva, que não tem essa redução, digamos, aos grupos, não é? Exatamente. E foi a partir daí que eu comecei a tentar entender, tipo, então se não é LGBT, o que é? Né? Que outros filmes poderiam ser enquadrados como queer? Quem é que valida isso? E aí você vê, hoje em dia tem uma série de festivais, o Queer Lisboa é um dos festivais mais antigos aqui de Portugal, ainda acontecendo. E apesar da compreensão da equipa do festival, eu sei que quando pesquisei o festival, conversei com eles, apesar deles falarem, entender, tem uma outra compreensão, mas no site o que consta é essa ligação redutora. E quando você vai no festival, mas você vê uma série de outros filmes também, mas
sempre tem uma ligação, por menor que seja, com as questões LGBTs, né? E aí você vê, por exemplo, eu tenho até um certo receio de falar certas coisas, porque é um terreno, né, arenoso, tem que ter cuidado, mas, por exemplo, pessoas trans, o que é necessariamente trans? Eu vou mostrar aqui depois um filme para a gente discutir um pouco isso, né? Então, Pode ser alguma coisa que foge ao familiar. Aquilo que nos é familiar. Exato. Sim. O E João aí- quer falar. Pode ser, quando a Teresa de Laurentis introduziu o termo de teoria queer, nos anos 90 ela propôs que a teoria queer não era só teoria sobre a sexualidade e o género, mas que era também um processo de tornar a teoria e o pensamento queer, ou seja, não é só sobre sexualidade, mas é um processo de crítica estrutural do pensamento, enquanto patriarcal ou Exatamente. Então, o cinema queer não é só cinema sobre sexualidade ou género, mas eu acho, no seu melhor, um cinema que interroga as estruturas patriarcais do cinema mesmo. A narrativa ou o ponto de vista, ou não sei. Eu vou mais por esse caminho, né? Vou mais por aí. E aí, gente, peço desculpa porque esse slide aqui, não sei o que aconteceu, não é exatamente o que eu tinha. Deixa eu só... Pode fechar e abrir de novo. O ficheiro não era outro? Porque eu acho que ele não salvou aqui, não salvou os filmes. Mas pronto. Ah, mas às vezes, dependendo, se não é o próprio computador, às vezes não salva. Mas tá tudo na pasta. Mas pronto. Eu vou passar aqui trailer de 2 filmes. E aí eu quero justamente, infelizmente não dá para passar o filme todo, vou passar uns depois. Mas a princípio, só para esquentar um pouco a discussão, então vou passar 2 filmes e eu queria que justamente a partir do trailer vocês me dissessem qual deles é queer, qual não é, se são, se não são, enfim. Vamos lá. Um quiz. É um jogo, né? Sim. Não está aparecendo. Espera. Não tem o VLC aqui, né? Vou tentar fazer uma coisa. Ô Alexandre, não dá pra colocar no computador dele mesmo, não? Talvez. Que vai desmontar todo o teu esquema, toda a tua estrutura, né? Foi exatamente o que Meu eu... Deus. Mas pronto, eu acho... Vamos ver se assim vai. Não é o ideal, mas... Pero ¿qué siente ese chico? ¿Qué siente esa chica? Es que no... Es algo profundo, muy íntimo que no puedo responder por ti. Pues Pero yo sí, no puedo responder a esto, es que no de sé. acuerdo, no respondes a esto. ¿Aló? ¿Aló, papá? Hola.
Yo creo que estás en el momento ideal para tener una primera entrevista con el cirujano. Con el cirujano. Sí. Pero estoy muy perdida. Estoy muy perdida porque tengo muchas dudas, tengo muchos miedos. Amar, tener una vida simple y tranquila, tener una vida llena de alegría y felicidad, vivir en el presente, intensamente. Dejar de justificar siempre, dejar de mentir para hacer verdad, dejar de hacer esfuerzos. Por fin ser yo, sencillamente. Agora. Só um momento. Tu não começa com Y? Não, DNA é com I. Por que tá com Y? Porque nome é artístico, besta. Tô usando umas arroz, mas já tá no fim. Antes aqui é um pão verde. Tá parecendo o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. Bronca, né, irmão? Não sei o que ganha a vida pegando em bosta de boi. Mas aquela mulher costurando. Parece mulher costurando, né? É. Quem deve tirar roupa não sou eu não, né, seu frango? Você acha que meu pai volta? Tu devia ir atrás dele. Vaquejada não é lugar pra menina pequena. Qual foi isso aqui que fizesse a minha revista? O quê? Eu desenhei somente nessa página aí, que já tava toda colada com essa tua porra dessa gala fraca. Falasse que é uma coisa forte, eu pensei em Roca-Choque. Mas achou que é coisa de rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com fábrica de roupa. Não vou, você não é meu pai? Não tem pai não, Peck. Bora, tô falando contigo. Me dá um abraço. Eu, como astronauta, visitei planetas, transpus os limites do céu multicor, viajei a bordo dos meus pensamentos. In the movie National Treasure, the good. Enfim, então, qual desses vocês acham que é queer? Os dois são, não são? Bom, eu assisti o Boi Neon. Posso falar? Eu acho que o Boi Neon é um filme que é queer, porque ali uma masculinidade que está sendo rasgada em um contexto. E a gente pode discutir essa coisa do Brasil profundo, e é sensível porque desloca. Eu acho que o queer faz isso, né? Sim. Você tem uma figura que é masculina em um contexto muito machista e que tem uma sensibilidade aguçadíssima. O filme é isso, são imagens também que vão se sobrepondo. Sim. Um roteiro um pouco
não linear, né? Ou não, ele não é linear. E o primeiro? Pelo trailer, né? Sim. É a história de uma pessoa se descobrindo trans. Não sei se pelo trailer se julga. Quem mais? Eu tive a sensação de que o primeiro, a pessoa nasceu homem e ela passa pro feminino, pro ser mulher, assim, muito padrão. Assim, tive um pouco dessa impressão, assim, que ela segue muitas regras de vestimenta, de cabelo, assim, parece uma coisa de sair de um caixa para outra. Parece querer reforçar, parece querer ser uma existência trans, reforçando estruturas normativas de feminilidade, de amor romântico, de, inclusive, sei lá, vida profissional, mas nesse sentido, pensando no cinema, o cinema queer enquanto gênero, eu acho que não seria. Mas, só para problematizar, que é isso que a gente adora fazer, exato. Dá para pensar numa abordagem queer no sentido de que, se a gente pensar o cinema como instituição, sei lá, um cinema com C maiúsculo, dificilmente uma pessoa trans interpreta uma pessoa trans. Então, assim, essa leitura pode ser queer, mas no sentido que você aborda do cinema queer enquanto gênero, realmente ele se adequa a narrativas padrões que a gente vê em comédias românticas de Hollywood, que está na fala da protagonista, né? Tipo, quero amar com simplicidade, ser eu, esses discursos que são normativos mesmo, né? No cinema, na vida. É uma questão de ângulo também. O que pode ser muito padrão e normativo pra gente, às vezes só a presença de um corpo que é transgênero na tela é para boa parte da sociedade impactante e queer. Então tem uma questão de ângulo aí que talvez a gente esteja acostumado por estar no campo de discussão de gênero e tal. Mas não sei, eu acho que só a presença de um corpo que normalmente não está na tela, um corpo que é estigmatizado socialmente, para mim já tem uma queerização aí. E tem uma outra coisa que eu acho que essa crítica em relação às trans reforçarem o gênero, porque não tem nenhuma pessoa trans aqui, eu acredito, mas elas discordam veementemente. Tá todo mundo aqui nessa sala reforçando estereótipos de gênero. Eu, pelo menos numa primeira visada, não tô vendo ninguém quebrando nada. Então, quando a gente diz que as trans estão reforçando o estereótipo de gênero, quando na verdade elas estão lutando para serem o que a sociedade nega a elas, é um pouco complicado do nosso lugar mais confortável de estar no nosso gênero sem ser contestado. Então, tem esse ângulo aí também. Então, só ter esse corpo trans, eu acho, em tela, eu acho que já impacta, independente da narrativa ser mais linear ou não. Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode. Né? Porque não dá para fixar depois das visões. Por exemplo, pode o cinema queer ser também uma forma de olhar para o cinema em vez de ser necessariamente um filme? Por exemplo, o Wizard of Oz, ou os clássicos do cinema de Hollywood que foram parte fundamental da cultura do camp e da cultura homossexual, que não são filmes feitos com esse objetivo, mas que são queered pelo público. E aí eu faço outra pergunta. Imaginam vocês sendo curadores de um festival ou de uma mostra de cinema. Qual desses dois vocês colocariam dentro do festival? O segundo. É mais interessante. Sim, mais interessante, mas aí qual seria o critério de exclusão do outro? O outro, há 50 mil filmes como eu. A história é repetida. Sim. Mas vocês acham que o segundo,
ele circulou dentro dos festivais de cinema queer. O realizador pensa ele como queer, inscreveu ele em festivais desse gênero por entender, ter essa compreensão do queer. Pelos Laurels, acho que normalmente o primeiro é que teria ficado. Até porque foi essa questão da pressão para uma fixação de identidade. Não é? Que aparece ali também nas falas dos médicos, há toda aí uma pressão e isso por si só despoleta a própria questão. Sim. O Bode não tem uma receptividade vigorosa, né? Sim. E ele tem sido muito estudado dentro das questões queer. Entretanto, na prática cinematográfica, na parte de festivais, na circulação de festivais, inscrição de festivais, ele realmente não tem participado assim, de festivais de cinema queer, por conta dessa compreensão. E é isso que desculpe teu nome? João, que o João falou é exatamente o meu ponto de vista, de você olhar para o filme, né? Ter um olhar queer para as obras e não necessariamente se prender a esses estigmas, porque o cinema queer não é uma estética, né? Os filmes não têm uma estética, como você pensa em drama, em comédia. Então, na verdade, o queer pode estar dentro de um filme de comédia romântica, num drama, né? Mesmo um documentário, né? E agora a questão é justamente, se você para pensar, cada um ter essas suas questões, esse seu olhar sobre o queer, então é muito subjetivo, né? Que é muito do que realmente gira em torno do próprio termo. Eu lembrei muito de um filme que eu assisti há algumas semanas, que entrou agora no cinema em Portugal, que é Bros. Que é um filme que me surpreendeu muito pelo humor que ele utiliza, por usar os estereótipos de comédias românticas, mas com dois homens, né? Uma história de dois homens gays. E os estereótipos as expectativas que ele quebra são o humor do filme. Por exemplo, tu tens os dois ali que estão numa situação de vai, não vai, aí ele vai deixar ele em casa, ele fica, será que eu chamo ele para subir? Aí corta, os dois estão juntos, aí você pensa, bonitinho, chamou para subir. Quando a câmera abre, você percebe que eles estão os dois num bacanal, com mais dois caras. Então, a quebra da expectativa do amor romântico, que a gente espera normalmente em filmes típicos, né, hollywoodianos típicos, não acontece, ele quebra e reforça o que os vários homens gays que tem aqui nessa sala devem já ter vivenciado, que é esse momento de interação sexual com outros casais e que é muito... Quem é gay sabe, né? Tipo, é muito comum a gente vivenciar isso, não falar isso publicamente, e o filme aproveita essa brincadeira de quebra de expectativa do casalzinho que ele foi deixar em casa, ele chamou para subir, e na verdade ele não chamou para subir, chamou para ir para casa dos outros dois, sabe? Eu achei muito interessante esse jogo e achei muito queer nesse sentido, apesar dele buscar alguns estereótipos do amor romântico, no final ele descamba um pouco muito para isso, mas a construção do humor em cima de vivências gays me surpreendeu muito. Inclusive, a dúvida que eu fiquei, pessoas que não conhecem essa vivência, se eu percebi as mesmas piadas que eu percebi. Tinha cenas que eu gargalhava e falava, eu acho que as pessoas não vão entender isso, sabe? Que é uma coisa muito de experiência, inclusive de aplicativo e vivência de aplicativo, que as pessoas que não estão ali não percebem, talvez não perceberiam as mesmas piadas, da mesma forma. Então a leitura talvez também tenha que ser queer. E é interessante que ele está sendo vendido, os trailers, como o primeiro filme queer de uma grande produtora de Hollywood, né? Enfim, olha, eu separei dois... desculpa, sim, pode. É muito rápido, é acerca dos festivais não ter sido selecionado para cinema queer, por exemplo, o segundo filme. Mas isso também se prende muito com a seleção dos festivais. Chegam muitos filmes e quem está a selecionar os filmes não vê os filmes na profundidade, vê os filmes na superficialidade e vê trailers, vê bocadinhos de filme, nem sequer avaliam normalmente os filmes como deve ser.
e de forma que não veem os filmes, e portanto eles, para ver se este filme é queer ou não, com mais profundidade, se não for uma coisa evidente, se calhar o primeiro era logo selecionado, o segundo não era, porque não é tão evidente. Porque eles não veem os filmes com profundidade. Também é preciso ver que chegam às vezes, não digo milhares, porque aqueles que têm que se pagar para entrar no festival não são aos milhares, mas centenas pelo menos chegam aos festivais e, portanto, tentar selecionar não avalia com profundidade. E eu penso que é por essa razão que ele não está. Também. Mas uma coisa que tens que falar, eu acho que é preciso falar, é a relação entre... É a mesma coisa quando se fala de tipo, queer na academia ou quando se fala de queer na rua. E quando estás a falar de festival, também estás a falar de marketing, de estúdios, possivelmente filmes que querem fazer contratos de distribuição e precisam dos festivais para fazer isso. E estás a falar de públicos e estás a falar de dinheiro. E se vais querer, e de certa maneira os festivais queer têm, aqueles que eu conheço, têm quase como a missão de tentar mostrar filmes que talvez não sejam comprados por distribuidoras ou não sejam aceitos por outros festivais. Então eles vão apanhar talvez os filmes que outros não vão querer. O Boy Neon já está a circular, talvez o outro seja aqueles que eles vão, porque também eles precisam trazer o público deles, que é o público LGBT, e o público LGBT quer ver as histórias com que eles se identificam. Sim. Então acaba por ser... Pois, passa um pouco por mercado. Passa um pouco por tudo isso, porque tem também a questão da compreensão do próprio realizador, da distribuidora, né, deles entenderem, isso passa, eu vou produzir um filme queer, como? O que vai tornar meu filme queer? Então, antes mesmo dele se tornar um filme, no processo, será que eles pensam nisso? Depois do filme pronto, eles vão pensar, bom, acabou sendo um filme queer, vamos escrever, não vamos em festivais, não sei o quê. Eu entrevistei o Karim para minha tese, e ele fala um pouco exatamente isso. Ele é um cineasta que sempre estreia em um dos 3 mais importantes festivais do mundo, Cannes, Berlim e Veneza. E ele fala justamente que na hora do lançamento do filme, importa muito o tapete vermelho, né? A visibilidade desses grandes festivais. Então ele sempre prioriza estrear nesses festivais. Porque estrear, por exemplo, num filme específico LGBT queer, o nicho é um nicho, né? Você está direcionando para um público, você tem toda a questão do próprio preconceito de jornalistas, da crítica cinematográfica, a visibilidade, e ele quer que o filme circule. Então ele pensa que, enfim, a minha compreensão da leitura do que ele diz, né? Não vou pôr palavras exatas na boca dele. Mas ele pensa justamente em que o filme precisa ser visto. E quanto mais pessoas assistirem, tiverem acesso àquela obra, porque nós somos feitos, todo o nosso pensamento também parte do cinema, do que a gente assiste, né? A partir daí nós vamos construindo nossa identidade, passa muito pelos filmes. E ele pensa que justamente é muito redutor você fazer um filme justamente para um público específico que não precisa tanto pensar sobre... Lógico, precisa, mas é diferente botar para um público mais geral, cheio dos seus preconceitos e que precisa começar a desconstruir um pouco. Então passa muito por aí. A questão da curadoria também, de quem tá num festival, recebe muitos filmes. Eu, a Mari, trabalhamos num festival aqui que é pequeno, está na 5ª edição, que é o Porto Fame, e com 5 edições, esse ano já foram 600 filmes inscritos. É muito filme para realmente não dar conta de você assistir tudo com um olhar apurado, né, com a atenção necessária para fazer a seleção. E aí quando você entra na complexidade justamente da compreensão, que é muito subjetiva do que é o queer, você depende das inscrições para fazer a seleção. Então se a distribuidora, se o realizador,
ele não entende aquilo como queer, ou mesmo entendendo, ele não inscreve naquele festival por achar, por todas essas questões de marketing, distribuição, financeiro. Então o filme não vai rodar naquele festival, não vai. Então daí justamente a importância de nós aqui na academia problematizar e pensar um pouco além, né, dessas questões, que foi justamente o que eu tento fazer aqui. É muito bom ouvir essas falas, porque é muito, tudo que eu provoquei são exatamente, toda essa complexidade para mim. Imagino que é passar, né, 3, 4 anos numa tese de doutorado e sem respostas prontas. Eu vou passar aqui dois curtas, um curta-metragem, depois um videoclipe que também é um formato meio de curta-metragem, para a gente justamente falar um pouco mais a seguir. Calma, que agora... Agora o áudio. Tá indo? Não. Eu acho que tá só aqui pelo computador. É porque eu tive que trocar porque não sei porque não tava. Não, deixa eu... Peraí, deixa eu dar um pause. As configurações do computador. O que aconteceu aqui que agora eu não quero? Da obra da natureza, primeira da criação, deveriam se amar na mais perfeita união. Ela na beleza cresce na sua felicidade, muitas vezes procurando o uso da vaidade, deixando a terra natal e indo pra outra cidade. Quem vai pra outra cidade perde ao pai da criação, pra lhe dar felicidade lá naquela região. Porque quem vai viajar não sabe se volta ou não.
informação. O remédio que cura todas as dores, dor de barriga, dor de cabeça, dor nas pernas, cura até dor de amor. Neosaldina. São 11 horas em Xeramobim, hora certa, Neosaldina. A sua rádio difusora cristal, a pioneira do Sertão Central e o programa Bom Dia Sertão. Vamos atender a primeira cartinha do nosso programa. A cartinha do ouvinte que não se identifica. Manda recado do coração desesperado. Vai para Ana Paula. Meu amor de infância. Sempre sonhei com amor em seus braços. A mulher por muito tempo, como uma escrava vivia, em todos os pontos coitada, chorando obedecia. Porém agora a mulher convive com a ousadia. Ouviu? Viu que ela não tem? Ah, bom. Oi, minha linda. Nossa, Cício. Ainda tem exclusiva? Tem. O senhor vai comprar? Vou. Quanto é que é? 5 reais. 5 reais. Deixa eu ver aqui. Me dá 4. Tá disposto, hein? Perfeito. Cuidado que é quente. Que cara é essa? Se anima. Já que tu vai fazer isso, pelo menos faz direito. Eu quero é o dinheiro da minha passagem. Quem inventou essa história de se rifar foi tu. Quer experimentar, não? O Elton apareceu lá pela banca. Fazendo o quê? Sei não. Só rondando. Sabe quem comprou uma rifa?
seu vitoriano. Já vendi mais da metade. Foi? Quer água, mãe? Não. Abre do olho, filha. Se teu marido souber que tu tá te rifando, ele vem aqui e te mata. Mata não, mãe. Porque pra mim ele já morreu. Morreu nada, minha filha. Vaso ruim bate no chão e não quebra. Tá grudento? A mulher é a flor do mundo. Isso eu posso confirmar. Só não dá para entender o que eu passo a informar. É quando ela se vende para o homem a comprar. Mais um sucesso romântico. Música dos Carters. It's Yesterday Once More. Espera que eu pague a passagem dela. Faltam quantos bilhetes aí? 20. Vou errar tudo. Tudo? É, pode não? Pode. Bora, amigo. Uma cidade animada. Parece que é essa chuvinha, né? Até o senhor, seu Bento. Vou me dar bem. Tomara. O homem de consciência deveria pedir perdão por ter posto a mulher a nível de escravidão, para então, daqui para frente, conviver em união. Tu sabe mesmo o que é que tu tá fazendo, minha filha? Sei sim, mãe. Ela vai ficar famosa e vem buscar nós tudinho. Isso, mãe. Vai com Deus, minha filha.
São 5 da tarde em Quixeramobim, hora certa Neosaldina. É a sua radiodifusora Cristal de Quixeramobim, a pioneira do Sertão Central. Vamos agora ao resultado da loteria. Confira a sua sorte. Primeiro prêmio, 3548 Elefante. Repetindo o primeiro prêmio, 3548 Elefante na cabeça. Ai, mas que esse vestido ficou lindo. Ficou. Ana Paula, se for o seu Vitoriano que for sorteado, o que é que tu vai fazer com ele? Vou fazer caridade. E se for o coração desesperado? Ai, se for o Wellington, ele vai continuar desesperado. E se for o seu Cícero? Eu vou beliscar pra ver se ele acorda. E o Sereco? Ah, o Sereca eu não sei não. E a maionese, Andy? Acho que tu não pediu, Mary? Ah, que Maria, fica regulando. Não, menina, oxi. Quer? Aí, tá bonzinho agora? Agora tá bom. É a mortadela que a gente comprou aí hoje de manhã. Bem fresquinha essa daí. Boa. Chegou de manhãzinha. O guardanapo aí, dá? O quarto tá pronto. Tá aqui a chave. Traga aí. Tudo pronto lá? Eu vou ficar aqui pra ver quem é. Celso, os melhor quarto, Maria. Peraí, pô. Tá pensando que tu tá onde, cara? Então um posto de gasolina não pode fumar aqui não, tu quer explodir todo mundo, é? É tu? Tinha que ser, né? Dois, 5, 4, 8. 8 é meu número da sorte.
Tá pronto pra realizar teu sonho de menino? Ainda. Por que tu fez isso, Ana Paula? Que eu quis. Isso é querer? Isso sim é querer. Simbora daqui, vamos. Eu vou contigo quando tu quiser. Bora. Sei que teu marido não era bom pra ti. Que ele lá nunca prestou. Desde menino. Por que tu foste casar com ele? Sei não. E largou pra casar com ele. Não, de jeito não. Você me chamou, esqueleto? Sim, criatura preguiçosa. Enquanto estava dormindo, eu terminei minha maior criação, o coletor. Com o vasto conversor de energia construído nesta nave, posso executar meu plano de reinar sobre Eternia.
When I was on, la na na ni na ni na na ni no no ni no makes me smile. No no ni no 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 ni no ni no 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 ni no nay no ni no ni nay to run another way no ni no one any say every sha la 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 every whoa whoa so far every shingling every night and say so far no no ni no no ni no 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 say no no ni no me no no na ni no no na shubi do way shubi do every sha la 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 every whoa whoa so far. E agora, educação. E quanto tempo o próximo, Alfredo? É um videoclipe. Ah, tá bem. 4 minutos, eu acho, no máximo, sim. Mais 10 minutos? Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's believe in something. Let the light come through us. Let's believe in ourselves. Let's blow the dust on shells. Let the shouts out looked up in our mouths. Let the shouts out looked up in our mouths. Let us go, let us grow. Let's believe we can change. Let's believe in ourselves. Let us go, let us grow. Let's believe we can change. Let's blow the dust on our shelves. Let the shouts out looked up in our mouths. Let the shouts
apaixonado por esse curta, por esse clipe, enfim. Que é de uma banda francesa chamada Policies. O que vocês acharam? Por que é que eles tiveram que fazer o vídeo sobre o pai? Como? Por que é que o vídeo... Eu acho que o vídeo é só sobre o pai e a conversão a conversão do personagem do pai, a progressão do pai. Não é sobre a criança, é sobre o pai. Sim. Quem mais? Alfredo, você utiliza o conceito de Brasil profundo na sua tese? Não. Você citou... Eu falei, mas não. Foi mais uma questão assim do olhar para o cinema do Karim Ainous. E ele apesar de morar fora do Brasil há muito tempo, mas as raízes dele estão no Brasil. Então ele vai muito a fundo do que é o Brasil nos filmes, entendeu? Ele foge um pouco dos grandes centros, então tem uma série de questões, então é mais nesse sentido do que no conceito em si. Bom, Alfredo, sim. Esse culto ele é um recorte dessa possibilidade do Brasil profundo. Exato. O Ceará é a terra dos meus pais. Essa imagem toda que foi projetada aí tem a ver com esse Brasil que realmente é uma boa ideia de pensar o Cuy, esse Brasil que de modo geral ele é ignorado ou é retratado de forma estereotipada. Eu acho que o Cuy, como o João falou, pode ir por esse caminho. Que outros Brasis são esses? Esse conceito de Brasil profundo é interessante. Eu trabalho numa região que é já ali no meio do Brasil, oeste da Bahia, super difícil. E então o sul do Brasil na verdade está mais para o oeste, né? Sim. O oeste subindo para o norte, onde as coisas são mais inacessíveis, mais. Então, pensar um pouco sobre essa perspectiva de onde a gente vive, a precariedade da região é interessante também. E eu no início da pesquisa tive uma dificuldade porque eu justamente queria fugir dessas questões LGBT um pouco, não que elas não estejam lá, né? Mas eu justamente, como tinha essa compreensão mais alargada, comecei a pensar o queer dessa forma mais ampla, eu queria, né, tive uma dificuldade, mas qual vai ser o meu corpus fílmico, né? Como é que eu vou selecionar isso? E à medida que eu ia pesquisando, sempre o Karim estava lá, principalmente com o filme Madame Satã, que foi o primeiro filme de longa-metragem dele, e é o filme mais estudado no Brasil, independente do olhar que deem para ele, é o filme mais estudado. E aí eu fui conhecendo um pouco mais da trajetória do Karim, e aí eu disse, bom, faz muito sentido realmente estudar o Karim, por quê? Primeiro, ele não é formado em cinema, ele é formado em arquitetura pela UNB e foi morar em Nova York, fazer um mestrado por lá, e um belo dia vocês viram que estava tocando a música dos Carpenters na curta. O que acontece? Ele lá, nos Estados Unidos, foi convidado para ir assistir uma sessão de cinema num lugar lá meio cultzinho e tal. E aí quando ele chega, está sendo exibido um filme sobre a Karen Carpenter, que era um filme do Todd Haynes. E é um filme feito com bonecas Barbie. E ele ficou fascinado com aquilo e disse, nossa, se esse cara pode fazer cinema com boneca Barbie, então eu posso fazer cinema. E aí ele foi bater foi atrás do Todd Haynes. Aquele era o primeiro filme do Todd, quando foi um filme de final de curso. E ele foi atrás do Todd para começar a trabalhar com ele. E aí ele entra na equipe de um dos filmes seminais do que foi denominado Cinema Queer no início dos anos 90. Então a trajetória dele começa ali. E aí quando eu descobri isso, eu comecei a pensar, bom, então o que ele traz disso para a obra dele, né? E aí, depois disso ele trabalhou num outro, esse foi o Poison, depois ele também trabalhou no Sum, que são dois filmes que quando você pesquisa cinema queer, são os dois dos filmes que são mais citados, né? Então ele estava lá no boom, que esse termo New Queer Cinema surgiu justamente no início dos anos 90, pela crítica e teórica Ruby Rich, ela que denomina, porque eles surgem
incentivados principalmente pela pandemia, pela epidemia da AIDS. Então surge no início dos anos 90 uma série de filmes que vão tratar dessas questões, mas tentar de uma outra forma, tentar dar um outro olhar, pensar isso de uma forma, né, que a AIDS foi logo vendida como uma doença gay. Então muitos homossexuais já trabalhando na área do cinema decidiram, não é bem um movimento, porque não foi uma coisa de juntar pessoas e dizer vamos fazer assim e seguir essa estética, não. Mas várias pessoas LGBTs que já trabalhavam na área decidiram fazer esses filmes, e aí todos entraram em vários festivais, né, do mundo, Berlim, Sundance, e ganharam prêmios. Então essa onda de filmes que a Ruby Rich chama de cinema queer. E aí ela lança um artigo em que ela fala desses filmes, mas ela não diz exatamente o que é. O que ela faz é fazer dar uma distinção entre aquele conjunto de filmes que surgiu naquela época do que antes existia, que era muito raro, era muito poucas pessoas se aventuravam em tratar das questões LGBTs. Quando tratava, né, de uma forma muito pejorativa ou negativa, né, de personagens que morrem, enfim. Então surge esse apanhado de filmes que começa até quebrar justamente, como eu falei, né, antes, a estética, né, pegar filmes até musicais, e surgem musicais com temas sobre a AIDS e tal. Então é isso que ela chama de New Queer Cinema. E talvez daí venha um pouco dessa confusão, porque o queer era um termo muito cunhado, né, pejorativamente. Então ela associa, né, o queer com essas questões LGBTs. E aí os festivais antes denominados LGBTs começam a mudar a nomenclatura para festivais queer, e daí acho que vem um pouco dessa compreensão, né, dessa associação limitada, apesar de, e aí, como eu falei, e aí pensar, nomear um filme como queer, você tem todas essas questões, você depende da distribuidora, você depende do próprio realizador, né? Então a minha proposta com a minha pesquisa é justamente tentar trazer um pouco, alargar um pouco isso e começar a pensar, filmes mesmo com personagens heterossexuais, eles desconstroem essa norma heteronormativa, eles, né, de que forma, né, começar a tratar outros temas, a própria sexualidade, de uma forma mais ampla, né? Então esse filme, por exemplo, né, o Rifa-me, ele traz uma série de questões aqui, pena que o tempo está acabando, não dá para falar muito, mas ali você vê, dá para discutir muita coisa, mesmo sendo um personagem heterossexual. É uma mulher que resolve rifar o próprio corpo, numa cidade interior do Nordeste brasileiro, cheio de preconceitos. Aí você vê a mãe leva aquilo numa, né? Você pensa, mas será que isso é real? Será que realmente uma mãe nordestina ia tratar a questão daquele jeito? Parece tudo. E você vê que ele faz questão de mostrar, né, alguns ângulos, umas cenas, mostrar que parece que continua tudo normal mesmo com aquela situação, né? Isso é fugir muito à regra, fora outras coisas. Não sei. O Rifa-me, Alfredo, me lembrou um curta, não sei se você já assistiu, circulava muito esse curta para falar de comida e tal, chamado Amanda e Monique. Conta a história de duas, é um curta documentário, conta a história de duas travestis no interior de Pernambuco, muito similar a esse que é o Ceará, e são duas travestis, uma é professora do município, professora do ensino fundamental, e a outra, a Maria Monique, a outra é prostituta. E é esse interior, esse lugar exatamente parecido com o que chama no Arubim, no Ceará. E aí você tem, eu acho que o queer tem que abordar isso, essa questão da classe, essa questão de quem está esquecido nos recantos do mundo, isso que o Boaventura chama de sul, mas a gente está lá já chamando de sul do sul. Exato. Então o queer que só pensa as questões de gênero e sexualidade sem um recorte de classe, sem um recorte de região,
sem pensar esses outros lugares do mundo que estão à margem das margens das políticas públicas. Eu acho que é um queer limpinho e privilegiado. Exato. Tanto que dentro da minha pesquisa também eu abordo um pouco da teorias e críticas queer of color. Surge justamente de uma teórica chicana, que é uma filha de pais mexicanos, mas nascida nos Estados Unidos. Então ela se denomina queer no livro dela. Por quê? Porque ela justamente, dentro da comunidade mexicana, ela é tida como uma americana privilegiada. Mas para os americanos, ela é estrangeira latina. Né? Então ela fica ali no mundo à parte e ela trata justamente, ela entende o queer dentro das questões de classe, das questões raciais, né? Entende isso de uma forma mais ampla. E eu trago um pouco isso para a tese justamente porque isso está muito presente nos filmes do Karim. A questão de classe, a questão racial, o próprio Madame Satã, enfim. Mas não é, acho que não é só isso, é a questão da relação entre o urbano e o rural. Também. Que eu acho que os estudos queer sempre foram muito urbanos e mesmo, não é só os estudos queer, mas histórias de sexualidade são sempre histórias da cidade, por razões óbvias, mas não se, o filme que eu gostei do filme foi esta possibilidade de haver um tempo e um espaço diferente, no que chamaste de Brasil Profundo, que levanta questões completamente diferentes, já não é só de raça, já não é só de cor, já não é só de classe, é de geografia também, é de paisagem e é de tempo, que são muito mais interessantes, acho eu. Me incomoda um pouco a questão do Brasil Profundo, no sentido de, os colegas estão falando aí, e falou sobre, é importante mostrar o interior do Ceará, é importante mostrar uma cidadezinha, é importante mostrar o rural. Me incomoda um pouco porque isso meio que parece colocar essa região, eu acho que o colega até falou, não ser o queer limpinho. Não sei, me dá a sensação de, quer dizer que essa região é suja? Assim, é estranho isso. Eu acho que é a mesma, eu posso falar porque eu trabalho num lugar e vivo num lugar que é super isolado geograficamente, difícil acesso, os recursos, é uma universidade pequena, está começando. E a gente está, ao falar em Brasil Profundo, usando a mesma estratégia do queer. O queer é uma palavra que surge como um xingamento, e quando você ouve Brasil Profundo, opa, tá ali dizendo que aquele Brasil tá no subterrâneo, uma coisa feia, suja, mas está rolando ressignificação também da expressão Brasil Profundo. É similar à estratégia do queer, né? O queer, pum, xingamento. Brasil Profundo, para quem vive o Brasil Profundo de fato, ou quem está de fora, poxa, vocês estão se auto-titulando Brasil Profundo, que é uma expressão que parece carregar estigma, mas é para marcar mesmo esse nosso lugar de muita precariedade. Essa precariedade. Eu quero falar, por exemplo, de uma que inclusive acho que a Fred vai falar com a gente depois, eu vi no trabalho dela, queer, C-U-I-R, que eu acho que é uma apropriação justamente do termo. Sim, é porque com o tempo houve várias tentativas de tentar nomear de outra forma. Né? Então surge essa tentativa do queer, os estudos bichas, enfim, cada país tentou... Estudos estrangeiros. Queer sempre foi utilizado em Espanha, havia de especial. Exatamente, sim, exato. Então tem muito dessas questões, assim, dessa tentativa de nomear de outra forma para tirar um pouco dessa língua inglesa. É porque quando se colocou isso aqui e acabou me incomodando, eu me lembrei do sentimento que eu tive quando assisti Céu de Sueli, que é um filme que dá... surge depois dessa curta. Porque ele mostra aí que Xaramobim. E as cenas, principalmente as cenas do amanhecendo, eu senti o cheiro aqui, porque eu sou do Ceará. E aí eu senti o cheiro da região aqui, a memória veio a partir da cena. E o cinema do Karim faz muito isso. E é mostrar a beleza desse lugar profundo, sujo, assim, que não tem esse caráter negativo que é carregado justamente dessa perspectiva
vamos dar o termo certo, colonial, né? Colonial, exato. E eu acho que a gente está aqui num esforço, pelo menos assim eu entendo um evento como esse, num esforço de quebrar essa barreira entre o olhar acadêmico sobre essa realidade do Brasil profundo, sobre essa realidade, e fazer o que o Karim faz, né? Porque ele consegue transformar isso no nível, no padrão, grandes festivais. Eu acho importante marcar isso. Ele lança eu gostava, por acaso, não estou de acordo só de uma coisa, e acho que a perspectiva que estás a trazer é muito interessante, mas eu acho que ele teve a intenção, que é uma coisa que me desagradou um bocadinho no filme, de uma carregada de negatividade. Eu acho que ele está cheio de estereotipo, faz planos alargados, abertos, com fartura para fazer quadros, mas quer dar um lado negativo daquilo. Aquilo transmite uma coisa desagradável, o que me incomodou no filme precisamente por os aspectos que estás a trazer. Eu não acho que que não traz beleza nenhuma. O filme não tem, na minha opinião, o filme não tem beleza. Se repararem também por nós de som, os sons paralelos são os sons dos sapatos, da cadeira, não se ouve as pessoas a falar, parece que as pessoas estão por trás, estão colocadas atrás e quando deviam estar colocadas à frente. São sons paralelos que têm mais valor do que os sons da fala. Só as falas que foram gravadas fora é que se ouvem bem. As pessoas estão muito ao fundo, as pessoas estão num beco de escuro. E isso, não sei se foi propositado ou não. Claro que há ali planos propositados, quando ela está no plano do autocarro e que muda de lugar e quando chega vem para um sítio exatamente igual ao que partiu. Pronto, isso, mas de resto, do seu ponto de vista até técnico, eu acho que é um filme feio. Para dizer, acho que o Karim alcançou o objetivo dele. E portanto, se ele fez isso, mas está demasiada negatividade num filme que... É perfeito você dizer isso, porque eu sou aqui, o cearense, que conhece aquela realidade, vendo beleza, e você é o cara que não está naquele contexto e acha feio. Mas eu acho que o Karim queria isso. Mas eu acho que poderia ser... Ele quer incomodar. Eu acho que quando ele te incomoda, ele está dizendo, olha, esse... é o Brasil, mas é que é feio. O que é o feio? Mas tens a sensação do panfletário, tens as pessoas a comer uma de cada vez sem falar. Tem uma sensação de panfletário, porque é demasiado. Todas as personagens estão carregadas disso. Não há uma personagem que não seja inteira. Mas há isso no cinema queer com quem ele, do cinema queer que estavas a falar, há coisas dessas que isso que disseste foi que eu reconheci como queer. É porque eu não estou conseguindo ouvir porque está tão... Porque a conversa está tão boa que começou o paralelo. Mas ó, eu estava só dizendo, daqui a pouco tem que encerrar, mas assim, eu acho que o que eu gostei nessa conversa toda é que acho que eu consegui cumprir o meu objetivo. Foi fazer todo mundo pensar um pouco sem dar respostas, né, fechadas. Porque essa é a ideia. O queer não quer fechar nada. O queer vem para questionar. Eu acho que não dá para fechar. Não, aí é que tá. Mas o que eu quis fazer foi justamente só sair dessa ligação que tem muito forte com a sigla LGBT, né, e trazer outras questões. E é bom ver esse debate, ver que justamente acho que eu plantei aqui um pouco de dúvidas e sair um pouco dessa certeza que isso aqui é queer, isso aqui... Eu acho que tem um queer que é mais palatável para o Ocidente, para os grandes centros, tem um queer que é mais limpo, tem um queer que é mais bonito, e tem um queer que de fato causa choque em quem vê e acha feio, e que é esse queer desse sul global, desse Brasil desconhecido, desse lugar que estranha. E eu tô achando que alguns queers já deixaram de ser queer, já são mainstream e por serem palatáveis para os grandes centros. Mas o queer também não pode ser mainstream? Não pode, mas eu acho que alguns queers só são queers de etiqueta, eu acho. Porque palatáveis para os grandes centros e outros queers incomodam muito. Mas aí será que também não é uma forma justamente de fazer as pessoas pensarem? Tipo, às vezes você precisa, são artimanhas, artifícios, para justamente fazer quem tem uma certa rejeição ao tema, essas questões de chegar até essas pessoas, não será? Sim.
né? Mas o queer Vamos Pose... finalizando, tá, gente? Só para terminar, a série Pose é nitidamente queer e é mainstream e é um sucesso enorme e é claramente queer. Sim. É um exemplo. Enfim, a questão é essa, né? É mesmo subjetivo, é você ler sobre o tema, pensar sobre isso, e aí por isso é essa dificuldade também de o que é queer, o que não é. De repente eu trouxe aqui a minha interpretação, o meu olhar para esses filmes e, né, fugindo um pouco dessas questões LGBT. Enfim, pena que não deu para falar muito sobre o filme, mas enfim, podemos conversar depois. E só já que temos que encerrar, quero muito agradecer esse momento, essa conversa. Obrigado, Renata, pelo convite. Obrigado a todos, todas e todos. Foi melhor do que eu imaginei a conversa. Ficou fogo. Sim, essa era a ideia, essa é a intenção. Não. Mais tarde no café a galera se bate. Então, faz uma muito performance. obrigado. Agora já.